Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro num final de sexta-feira, trazendo as últimas informações e atualizações sobre fatos muito importantes que estão se dando no Brasil e alguns que estão se dando fora do nosso país também. E nesse momento em que as nossas atenções andam bastante divididas, porque quem gosta de esportes está acompanhando tudo que está acontecendo nas Olimpíadas de Paris, é muito importante nós não perdermos de vista algumas situações que estão acontecendo aqui e cobrarmos altos servidores públicos da República Brasileira para que desempenhem o seu papel, coisa que nós estamos fazendo aqui todos os dias em relação ao Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Pois bem, eu vou trazer aqui algumas imagens para vocês, algumas informações, algumas situações muito legais e também as situações desse mundo cão também, que mostra que eles andam bastante desesperados atualmente, né? Bom, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, não tem como a gente passar em brancas nuvens para algumas coisas que acontecem nas Olimpíadas, né? Infelizmente, em função de existir uma coisa chamada, um troço chamado extrema-direita, aqui no nosso país uma anomalia chamada extrema-direita bolsonarista, agora as competições elas têm também esse patrulhamento em relação ao gênero, em relação à condição humana, em relação à orientação sexual, enfim. Isso serve como bandeira insana dessa gente sem o menor escrúpulo, né, que nós temos aqui no Brasil e em algumas partes do mundo. E hoje nós tivemos uma cena que foi muito legal, né? Que foi a vitória de Beatriz Souza no judô, que tem ali não só a vitória de um país que já seria uma coisa muito importante, a representação de um povo, mas várias outras representações que nos deixaram muito bacanas, muito alegres, né? Vou compartilhar aqui com vocês um episódio, está dando um ventinho aqui, mas dá para a gente acompanhar. A alegria dos atletas que estavam acompanhando a transmissão, estavam fazendo a transmissão pelo Cazé TV. Vamos ver aqui. Gente, todo mundo ficou emocionado, né? É um choro de uma atleta que chega até o pódio. E tem algumas coisas muito legais também que você se acompanhou o que aconteceu na sequência, você vai concordar comigo. É o carinho das atletas que estavam competindo, né? A atleta israelense abraçou a Bia, foi um abraço afetuoso, uma coisa bonita. E depois as outras atletas todas no pódio, todas abraçadas, fazendo selfie. Enfim, o respeito, né, que elas têm umas pelas outras, né, numa posição assim que transcende a nacionalidade das atletas ali que estiveram nesses combates, né? E para a extrema-direita algumas coisas ficam meio complicadas, né? Ver uma mulher negra da periferia do interior, né, do nosso país, enfim, e para padrões, né, estéticos de gente que patrulha muito isso, né, uma mulher que está gordinha, então, para essas pessoas é a antiestética, né? E isso para eles só piora na medida que eles ficam jogando cada vez mais veneno por todos os lados, porque o mundo está enfrentando esses preconceitos, o mundo está vindo para frente, está colocando essas pessoas no ridículo, porque elas não se cansam de mostrar que a ferramenta principal de fazer política dessas pessoas é a mentira e o preconceito. O que se fez com a atleta argelina, que é uma vitoriosa, né? Porque ela tem uma taxa de hormônios superior a outras mulheres, foi uma coisa hedionda, né, gente? Ainda bem que ela não deve saber que existe uma coisa chamada extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Então isso aí não atingiu essa mulher, né? Agora, independente disso, ela já é uma vitoriosa, porque ela vem de um país que não é exemplo de tolerância de gênero, tolerância racial, tolerância religiosa, então já é uma vitoriosa por todo o sempre, né? E agora, enfim, ela não vai se incomodar além do que já tem sofrido durante tanto tempo, né? E se incomodará menos porque ela não sabe da existência, como eu disse para vocês, de gente tão complicada, né? Para dizer o mínimo, aqui no Brasil. E essa gente complicada está ficando cada vez mais desesperada quando eles veem esse tipo de situação aqui, ó. Porque é uma mulher
negra, né? E que está com possibilidade de ficar no topo do poder no mundo, né? Me refiro a Kamala Harris. Matéria de hoje: democratas aprovam indicação de Kamala Harris como candidata às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Gente, a extrema-direita já está dizendo que ela não é norte-americana, já levanta a questão racial, a questão de onde os pais vieram, a questão religiosa. E quando a extrema-direita lá diz que a América para os americanos, eu já vi aqui alguns debates aqui nas redes sociais, né, de gente muito qualificada dizendo o seguinte, que esse discurso, América para os americanos, para que americanos essa gente está invocando a América, né? Enfim, para o americano branco, para o americano não tolerante, enfim, tem esse elemento de fundo, né, que passa. Então, ver ali uma mulher negra no topo do poder é um negócio complicado para essas criaturas, né? Bom, saindo um pouco aqui desse mundo do direito internacional, das coisas que estão acontecendo lá fora, coisas da miudeza da bandidagem aqui dentro, né? O Bolsonaro, ele vai, desse casamento, daquele cidadão que alojou o inelegível, o delinquente ladrão de joias, né, lá nos Estados Unidos, e deu para ele um dinheiro vivo para ele pagar a despesa. Gente, você já viu isso? Você vai se hospedar na casa de alguém, o dono da casa, né, já cede para você a casa, mas aí ele te manda grana em dinheiro, grana viva, né, grana espécie, para você pagar a despesa. Gente, fala sério, né? Enfim, mas eles são muito cara de paus, né? Agora, por isso que a gente cobra o tempo todo o senhor Paulo Gonet, porque esse tipo de insanidade é pancada todo dia que nós recebemos nas nossas caras, né? Esse tipo de criatura venenosa, peçonhenta, rodando por todos os lados com a maior impunidade depois de tudo que ele fez contra o povo brasileiro. O Carluxo, mostrei para vocês mais cedo, ele está com medo do pai ser eliminado. Então fez aqui uma postagem, né? Frente a tudo que está acontecendo há anos e se intensificando atualmente, não tem dúvida alguma que somente a morte do presidente interessa ao sistema. Do presidente, o pai dele, né? E eu mostrei para vocês que esse discurso de sistema é o discurso mais patife que eles fazem, né? Porque Bolsonaro é o suprassumo do sistema. E o sistema corrupto, o sistema bandido, o sistema venenoso, peçonhento, né? Então, de que sistema que essas figuras falam? Eles introduzem isso numa linguagem de medo, para que as pessoas sempre fiquem do lado dessas criaturas, para que eles se sintam protegidos ou com pessoas que protegerão todos os seus seguidores de um mal invisível que eles não conseguem saber o que é, né? Então é importante a gente desmascarar essas criaturas. O Dudu Bananinha, ele veio aqui com um vídeo de inteligência artificial, botando o Celso Amorim, que no original ele dá um aperto de mão no Maduro, mas vejam só o que essa gente é capaz de fazer. A montagem aqui, ó. A montagem é a seguinte, é o Celso Amorim apertando a mão e na sequência, ó, aí vem a patifaria, até porque na inteligência artificial, a bandeira que está ali atrás, ó, a bandeira, se vocês podem ver, a bandeira Mandrake, não é a bandeira do Brasil. E esse abraço também dá para ver que é um abraço de montagem, né? Olha lá, olha, vê se o Celso Amorim abraçou alguém desse modo, né? Mas é a ferramenta que essas criaturas usam, né? E o Inelegível, hoje ele publicou uma também, jogando um veneno, enquanto ele ainda está solto, né? E aí, seu Paulo Gonet, a peçonha anda solta aqui no Brasil, tá? Aí ele publicou esse aqui, ó, pra gente finalizar nosso papo aqui. Você pode dar uma congelada e você vai ver coisas como essa aqui, ó. Os progressistas odeiam o cristianismo. Meu amigo, você que se encaixa no progressismo aqui, né? Em ideias progressistas, né? Você não tem preconceito, você quer a igualdade social, você luta por justiça social, você não gosta de ladrões dentro da administração pública, você não gosta de bandidos corruptos colocando a família toda para se locupletar também. Você odeia Jesus Cristo, mas aí a hedionda criatura, né, tá dizendo isso, né? Que nós odiamos o cristianismo não porque ele ofende grupos minoritários, pois não ofende, ao contrário, o cristianismo acolhe a todos.
O problema dos progressistas com o cristianismo é o sistema de valores que esse último ensina, um grande obstáculo ao avanço do comunismo. Olha só, senhor Bolsonaro, o cristianismo ele ensina as pessoas a roubarem, o cristianismo ensina as pessoas a se locupletarem dentro de cargo público, o cristianismo ensina vagabundos subtraírem joias para passar por baixo dos panos. Os cristãos, de uma maneira geral, eles aceitam que as suas mulheres recebam cheques de origem notadamente ilícita para colocar no bolso. Os cristãos, ou o cristianismo, tolera que se compre imóveis em dinheiro vivo sem origem determinada. Então, fala sério, né? Aí no final aqui ele diz o seguinte, que é por isso que alguns regimes perseguem os cristãos, dentre os quais a Venezuela. Só que aí a criatura quebra a cara, né? Porque a Venezuela, que está no centro aí de todas as discussões de geopolítica, tem uma situação muito peculiar. Maduro, ele recebe o apoio dos cristãos, dos evangélicos, das igrejas evangélicas, inclusive a igreja evangélica, a Igreja Universal do Reino de Deus, que está lá na Venezuela também dando apoio a Maduro. E se você tem dúvida, eu vou colocar aqui só um trechinho aqui, tá? Dessa perseguição, né, que se faz em países como a Venezuela contra cristãos. Vamos ver aqui, ó. Venezuela, Señor, transforma esta nación. Venga tu gloria, abre los cielos sobre nuestra tierra. Déjanos ver tu gloria, déjanos ver tu gloria. Aí em casa. Então, meus amigos, eu trouxe essa cena aqui só para fomentar debates, né? E desmascarar, nesse particular, o argumento venenoso da criatura. Em relação ao senhor Paulo Gonet, eu recebi muitos comentários aqui sobre se ele pode se reunir com advogados de pessoas indiciadas. Gente, poder pode. Não é nem reunião, né? Seria audiência. Conceder uma audiência. Bom, se isso for protocolar, se atender outras pessoas, mas é o seguinte, você consegue imaginar o advogado do Marcola, do Fernandinho Beiramar, e conversando com o promotor de justiça antes do oferecimento da denúncia? Isso é uma coisa que esteja dentro de uma razoabilidade, porque o papel do Ministério Público não é de ser árbitro. O Procurador-Geral da República, o promotor de justiça, ele é parte, ele não é árbitro, ele não é imparcial. Quem tem que ser imparcial é o magistrado. O procurador de justiça, o promotor de justiça, ele é uma parte da relação processual. Então, ele conversando com a parte ré, ou os indiciados, é uma coisa no mínimo complicada, né? Mas, enfim, como está pública essa situação, então o Procurador-Geral da República terá que explicar o que história é essa mais à frente, sobretudo quando nós enxergarmos o despacho dele em relação ao Orcrid de ladrões de joias que nós tivemos aqui no nosso país, né? Bom, foram essas as últimas considerações dessa sexta-feira. Muito obrigado por você estar aqui no nosso portal, mande seu comentário, tá legal? Um grande abraço, tchau!